Estamos ao vivo. Boa noite, Adriana, boa noite, Carolina, boa noite, Bianca. Muito boa noite para você que nos assiste aqui nessa live maravilhosa que é feita para você, mulher, você empreendedora, você maravilhosa que quer se libertar. Eu estou vendo aqui, vamos dar um tempinho para que outras pessoas entrem também. Eu vou falar aqui para vocês, antes das nossas convidadas se apresentarem, vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Liberta, né? Como é que ele começou? Inicialmente, o Liberta, ele tinha a intenção de dar consultoria para empresas de tecnologia. Depois, em maio de 2021, o Liberta ele veio com a ideia e entendeu verdadeiramente a sua missão, que é ajudar as mulheres a empreender e a se libertar. E você fala, tá, mas se libertar do quê? Deixa a Adriana colocar aqui para mim um slide para que vocês possam ver também. Boa noite, Noemi Lopes. Muito obrigada por você estar aqui. De onde você é, Noemi? Diga aí para gente. O Brasil inteiro está nessa live, porque eu sou de Salvador, Carol é do Rio, Adriana está em Brasília e Bianca. Bianca, você é de onde? Você é de Brasília também? Brasília também. Noemi também é de Brasília, minha parceira do Representativa, do Lidera. Ah, que maravilha. Seja bem-vinda, Noemi. Brasil junto e misturado. Olha, a Adriana colocou aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Pode passar aí, Adriana. Quadradinho, Distrito Federal. Maravilha. A Noemi é de Quadradinho, Distrito Federal. Você que nos assiste, coloque aqui, por gentileza, de onde você está falando para a gente conhecer também. Vai ser um prazer falar com você. Olha, falando do Liberta, é um projeto muito interessante, porque como eu falei para vocês, o Liberta ele tem a intenção de ajudar mulheres a empreender e a se libertar. Aí eu tinha falado para vocês, tá? Se libertar do quê? Se libertar das crenças limitantes, se libertar de uma educação que aprisiona, uma cultura que diz que não pode, se libertar e te ajudar a empreender, te ajudar para que você entenda que é possível, que é capaz e que vale a pena. Empreender não é fácil, mas vale muito a pena. A Adriana está mostrando aí várias janelas para a gente, Adriana. Isso. Bom, e aí, o projeto Liberta Coletivo, ele vem com essa veia voltada para o público feminino, abraçando a mulher de várias formas. Então, o Liberta abraça a mulher, dando orientação psicológica, uma consultoria jurídica, uma consultoria em marketing, um entendimento, uma compreensão maior da sua beleza, que é muito importante, a mulher se compreender enquanto bela na sociedade, e isso vai fazendo com que as mulheres vá se libertando. E é esse o objetivo do Liberta. Nós temos aqui um outro slide em que fala sobre as nossas amadas mulheres, né, que fazem parte do Liberta. Vocês vão ver aí que existem psicólogas, advogadas, mulheres envolvidas com marketing, com inovação, com empreendedorismo, com propriedade intelectual. Eu particularmente sou apaixonada. E nós temos a Sueli, que está com a gente, a Denise Garcia,
A Carol, que está aqui na live com a gente, daqui a pouquinho ela vai falar também. A Lúcia, vou pular, Adriana. Cleo, a Renata, a Fernanda, eu. E aí eu volto para a Adriana, que é a nossa idealizadora, aquela que pensou no projeto, aquela que anseia por ajudar as mulheres, por fazer com que essas mulheres entendam o seu verdadeiro local, o seu verdadeiro lugar. Mas antes de passar para a Adriana, eu queria falar com Carol, porque Carol é a nossa, a que entrou mais recente, e ela vai falar um pouquinho com vocês também, né, Carol Duarte? Isso aí, obrigada, Karina. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite para quem está acompanhando a nossa live. Estou muito feliz de fazer parte do Liberta. Estou muito feliz aqui de estar trocando, estar dialogando com todas vocês. Tá? É um prazer. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Carolina Duarte, eu sou advogada, sou atuante com direito de família, né? Atuante nos casos que envolvem direito de família, sempre com um olhar voltado para a situação da mulher, né? Basta olhar em volta, ou então nós olharmos para dentro de nós mesmos para entender que a posição da mulher na família é difícil, né? Bem específica. Então, nada melhor do que, num momento de ter acesso ao direito, de ter acesso ao conhecimento, à informação, que também seja dado um privilégio, um acesso maior para essa mulher, né? Para que ela não se veja sozinha. E aí, queria compartilhar com vocês também que eu tenho uma coluna no site do Liberta, todas as terças, falando sobre direito de família e convidar todas a entrar em contato comigo, a entrar em contato com o Liberta, que a gente está aqui mesmo para somar. E como a Karina explicou, a ideia é, de fato, libertar todas nós. Tá? Também queria conversar com vocês sobre as identificações do Liberta. Né? Por que a gente está aqui conversando e a gente está aqui dialogando? A ideia é que todos os canais do Liberta, seja o Instagram, seja o site, seja o Twitter, enfim, aonde quer que a gente esteja, o nosso propósito é estar trocando, estar dialogando com vocês sobre as questões mais complexas, né, que envolvem o nosso cotidiano, nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, mas também as questões do dia a dia, as questões que estão aí na vida de todas as mulheres e que certamente a gente conversando, dialogando, exercendo essa caminhada junta, a caminhada fica mais fácil, né? Eu acho que esse é o propósito do Liberta, e essa é a primeira live, é o primeiro episódio de uma sequência de episódios que visam essa troca, esse diálogo com todas vocês, com o objetivo de atualizar a mulher, principalmente no mundo digital, nesse ambiente que veio para ficar. A gente não pode mais fechar essa porta, e, na verdade, a gente não pode deixar nenhuma porta fechada, né, gente? Dentro dessa perspectiva, agora também vou começar a conversar com a Adriana, que é a nossa idealizadora. A Adriana, ela é advogada corporativa, ela é pesquisadora sobre direito constitucional, administrativo e regulatório, e ela é a fundadora do Liberta. Adriana, está com você agora, mostra todo o seu conhecimento para a gente. Vou voltar para... Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu vou voltar para a apresentação. É uma honra estar aqui com vocês, é uma delícia estar aqui falando do Liberta, é muito gostoso estar vendo esses rostinhos tão lindos que eu fui buscar de um a um. Sueli, minha amiga de tanto tempo, Denise, Carol, que chegou agora, que está sendo uma descoberta deliciosa, Lúcia, minha amiga de muitos anos, Cleo, Renata, Fernanda, que eu fui buscar também há pouco tempo, Karina, que foi uma surpresa incrível que eu conheci, na verdade, dentro da OABDF, mas que mora na Bahia. Então, cada uma está a Lúcia está nos Estados Unidos, a Fernanda, a Denise, a Sueli e a Carolina estão no Rio, a Cleo está aqui comigo em Brasília, e a Renata está em Paraty. Eu conheci a Renata num sabático que eu fiz em Paraty, foi uma delícia. E a Karina, a gente não se conhece ainda, né, Kari? Mas parece que a gente se conhece há tanto tempo, é uma coisa assim tão gostosa. Então, eu vou continuar a apresentação aqui com vocês. Eu idealizei, na verdade, eu não quero ficar falando para vocês de porque não faz sentido para mim isso, tá?
Na verdade, o Liberta, ele realmente nasceu de uma ideia minha, mas ele se tornou uma ideia nossa, tá? Então, essa nossa ideia, ela surgiu basicamente de uma experiência que eu tive, que eu estou tendo, que é muito rica, de um contato com o direito, só dessa parte eu vou falar de meu, de um estudo acadêmico, né, que eu estou fazendo parte de um grupo de pesquisa sobre constitucionalismo feminista, e eu nunca me imaginei estudando isso, nunca. Na verdade, eu sempre fui do mundo da tecnologia, sempre lidei com muitos homens, né? Fui de mercado financeiro, trabalhei a minha vida com engenheiros, sempre tive um diálogo muito masculino, muito tranquilo com homens, muitos amigos homens, e o mundo das mulheres, para mim, sempre foi um mundo que, assim, eu não era uma mulher que tinha 300 mil maquiagens, não era. Eu tinha o básico, eu tinha tudo muito básico, eu usava muito preto, nunca tive nada rosa. E hoje eu tenho um site rosa, cheio de flores. É uma coisa muito diferente para mim, né? Então, assim, essa descoberta está sendo uma coisa muito rica, muito gostosa, de descobrir todo um mundo. Não que eu não tivesse esse mundo, não que eu não tivesse muitas amigas, que eu não tenha um mundo de amigas, não que eu não fosse muito feminina, mas de descobrir toda uma outra potencialidade do mundo das mulheres, sabe? Então, me veio essa ideia no início do ano, desse ano de 2021, logo no dia 2 de janeiro, com aquela história da agenda, de imaginar, de ficar imaginando o que eu vou fazer esse ano, como é que vai ser um ano de pandemia, né? Eu com uma consultoria na mão, que trabalhava com HelpGov, com direito de telecom, com o mundo jurídico, né? Eu falei, meu Deus, como, né? Brasília. E aí, de repente, me veio essa ideia. Eu falei, poxa, mas mulheres, né? Acho que as mulheres podiam pensar diferente diante de todo esse cenário. E aí eu comecei a idealizar por que não, né? Trabalhando com o contexto de revolução digital, que estava muito na minha veia, de imaginar essas mulheres estão sendo atualizadas e imaginando as mulheres sem olhar para um telefone celular e tremendo, né? E dizendo, meu Deus, eu não sei mexer com isso. Como algumas mulheres, muitas não, da nossa geração, verdade seja dita. Mas, assim, um mundo, né? De muitas mulheres que sim. Então, eu idealizei um espectro de mulheres que a gente chama das personas liberta, que estão no nosso site. Visitem o nosso site, ele é muito bonito. Que são as personas libertas, que a gente imagina um espectro de mulheres de 25 a 60 a 65 anos, por que não? De todas as idades, de todos os gêneros sociais, de todas as camadas sociais, de todos os estilos, de todas as profissões, elas interagindo, conversando entre si, uma ensinando para a outra, a mãe, a tia, e não, mas isso, mas aquilo, no mesmo lugar, conversando sobre coisas que são comuns, porque são comuns. Né? Problemas que são comuns, questões que são comuns. E então, dessa idealização surgiu a ideia do desafio Mulher Digital, de digitalizar essa mulher, né? De digitalizar os problemas dessa mulher, de pensar essa mulher de uma forma diferente, Karina e Bianca, e vocês todos que nos ouvem, né? De pensar essa mulher agindo de uma forma diferente, raciocinando de uma forma diferente, gerando negócios, gerando seus próprios empregos, sem precisar. Era um momento do Brasil que ainda a gente vive, em que as mulheres eram o foco do desemprego, né? Estavam muitas notícias falando sobre isso, sobre muitas mulheres sendo demitidas, né? Então, assim, por que não inverter isso? Por que mulher tem que ser necessariamente dona de salão de beleza, dona de lojinha de doce? Por quê? Por que mulher não pode ser não pode ser diretora de uma empresa de tecnologia? Por quê? Por que mulher não pode, como há uma expectativa, na verdade, do mercado de tecnologia, de que ele se torne, sim,
um mercado muito feminino, porque já foi provado, existem estudos de que haverá um grande ganho com a presença feminina no mercado de tecnologia. Então, eles imploram, eles querem muito, eles buscam que as mulheres estejam cada vez mais presentes nesse mercado, e eles formam, as grandes empresas formam mulheres, novas mulheres, né? Mulheres jovens, para que sejam novas, enfim, trabalhem com tecnologia e se tornem líderes no futuro. Então, pensando nisso, pensando em outros mercados, o mercado farmacêutico também já tem muitas mulheres em cargos de liderança, porque já entendeu isso há alguns anos atrás. Eu comecei a imaginar isso. E por questão da paixão que eu tenho, né, por direito constitucional, e por estar retomando essa paixão que tinha ficado mesmo lá atrás há muito tempo, e que eu agora recuperei, né, eu falei, não, automaticamente isso tudo foi se cruzando, né, foi entrando no meu coração, e automaticamente veio as questões constitucionais, com as questões digitais, com o feminista, e eu fui estudando toda essa questão. E aí a gente dividiu, fez inicialmente esse workshop como liderança e empreendedorismo, ainda com a antiga consultoria, lá em fevereiro, e infelizmente a pandemia atrapalhou isso um pouco. Nós tínhamos 5 horas de módulos, lindo, era um dia inteiro e ele seria transmitido online e virtualmente. Ele seria fisicamente para algumas pessoas, né, porque a gente queria fazer algumas dinâmicas, algumas questões, e ele passaria também online. Além disso, a gente faria dinâmicas virtuais, tinha umas questões muito diferentes, legais, só que a pandemia, no dia do workshop, a gente teve o segundo lockdown em Brasília, e isso, infelizmente, inviabilizou. Então, a gente teve que repensar toda a estrutura, e finalmente a gente agora... E eu prometi que a gente faria esse primeiro módulo, esse primeiro, né, curso, esse primeiro workshop gratuitamente, para dar esse gostinho, né, do que ficou. E a gente está fazendo isso agora para vocês, com muito amor, com muito carinho. E essa nossa primeira live é esse gostinho, essa conversa do módulo 1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, porque o artigo 5º da Constituição Federal, na minha opinião, é um dos mais fantásticos que a gente tem. A nossa Constituição Federal é uma das mais fantásticas, uma das mais bonitas, uma das mais completas que a gente tem no mundo, na minha opinião. É uma das mais bem-sucedidas. O trabalho que foi feito foi lindíssimo. Então, eu sou muito apaixonada por ela, e eu acho que a gente deve, sim, honrá-la e, sim, cuidar desse trabalho maravilhoso que foi feito, tá, gente? Então, nessa linha, eu entendo que nós temos que... Toda boa luta começa por uma crença. E, na verdade, isso que a gente está fazendo, eu tenho uma grande crença no Liberta. Tá? O Liberta, ele não nasceu efetivamente para mim e para as meninas, ele não está sendo, nenhuma das que está comigo precisa efetivamente estar no Liberta por uma questão financeira, ou por uma questão de, não, vamos ganhar dinheiro com o Liberta, não. Todas nós temos os nossos trabalhos, as nossas vidas, as nossas profissões, os maridos, os namorados, enfim, cada uma tem sua estrutura, né? Tem uma agenda muito cheia, mas todas nós estamos empenhadas, porque a gente acredita no que a gente está fazendo. A gente gosta do que a gente está fazendo. As agendas são as mais loucas. Eu posto coisa de madrugada, eu posto coisa no final de semana, a gente escreve, né, a Carolina, de forma muito... Adriana, mandei de manhã, só consigo postar de noite, e viro madrugada, porque faço com muito amor. Essa crença de que, na verdade, existe um melhor propósito, um melhor caminho, algo além. Tá?
as pessoas que vislumbram isso, né, que vislumbram, elas costumam ser o que a gente chama de visionários, né? Os visionários, as visionárias. E essas pessoas eu entendo que são as que constroem boas coisas no futuro. Eu não estou dizendo que com isso nenhuma de nós vai ser, porque nós somos. Não, não é isso, mas a gente está tentando. E a gente quer fazer, a gente quer seguir, né, o nosso caminho. E é isso que eu acho que cada um de nós, hoje em dia, precisa tentar colocar um pouquinho do nosso quinhão, né? Um pouquinho do nosso dar um pouquinho do nosso papel ali e dizer, olha, essa aqui é a minha contribuição social, essa aqui é a minha contribuição amorosa, essa aqui é a minha contribuição, é o que a gente imagina, né? Normalmente dessas coisas surgem as ideias grandiosas, né? À frente do tempo, muitas vezes, né? São pessoas que acreditam em ideais e muitas vezes, não raro, nós somos muito taxados de naif. Meus textos, volta e meia, eu escrevendo, eu fico rindo sozinha e dizendo, já sei que vão me dizer, essa menina é uma tola. Essa aqui não sou mais tão menina, né? Já foi uma menina, mas continuo me achando uma menina. E aí, essa moça é uma tola, mas é como uma ingênua, não me importa. Será que somos de fato? Porque normalmente as pessoas que veem à frente, não é raro, passa um bom tempo, acontecem, se não exatamente igual, muita coisa parecida com o que foi pensado, né? Então, eu acho que as mulheres, elas têm se a gente for parar para observar ao longo da vida, cada uma de nós, não importa a nossa classe social, não importa o nosso caminho, não importa quem nós fomos, né? O quanto nós sofremos, o quanto a nossa vida foi fácil ou difícil, nós temos um lado muito visionário, né? Nós temos essa mania de olhar e dizer assim, isso vai dar problema. E isso aqui, não sei o quê. Não, eu acho que isso vai dar certo. Não, talvez a gente possa fazer assim. Eu acho que a mulher, ela é muito visionária, né? E a história, por si só, prova isso. Se a gente olhar para as conquistas femininas, eu trouxe só alguma coisa aqui rápida para passar com vocês, eu não vou me aprofundar em cada movimento, fiquem tranquilas, porque eu não vou ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Já falei, a maior parte está acabando. Mas olha só, e o Brasil, ao contrário também, eu me surpreendi muito positivamente. A gente não ficou tanto tempo assim na rabeira, porque o Brasil, a mulher do Brasil, não, veja. 1789, a gente já estava questionando aqui no Brasil, querendo estudar uma mulher querendo cursar universidade. Em 1910, já teve o primeiro partido republicano feminino, que foi Leolinda Figueiredo Daltro. Em 11, aí em Nova York, lá, um incêndio, que foi grande, já é uma questão que tomou proporções mundiais, etc., Nova York sofreu um incêndio de 130 operárias que morreram carbonizadas. Em 17, que é conhecidíssimo esse evento, 8 de março, das 90 mil operárias que participaram do protesto de Pão e Paz na Rússia. Aí, em 18, o movimento das sufragistas que conquistaram o direito de voto na Inglaterra, tão conhecido, tem filme, tem livro, né? Aí, em 22, olha como a gente está no meio, mais ou menos, da história, né? Criada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Em 32, a Confederação, a primeira Constituição, permitindo que as mulheres votassem. Aí, em 34, a gente tem aqui, fiz apenas um destaque, que é a Berta Lutz, que foi tivemos várias outras, tivemos a Alzira Soriano, tivemos muitas outras da época, que foi uma primeira prefeita no Nordeste, mas tivemos... A Berta Lutz foi uma primeira política ativista feminina, né? Ela foi filha, me parece, de um deputado e tal. Ela tem um histórico maravilhoso, ela era uma botânica. Mas, assim, a história de Berta Lutz é linda, né? É uma luta incrível. Então, assim, vale a pena muito ler sobre isso,
sobre a história dela, é belíssima, eu até botei hoje, estamos representando Berta Luz, porque é linda a história dela, e ela estava lá na frente, batalhando em 34, em 45, de 45 para cá é que realmente surgem, né? A gente começa a ficar um pouco mais aguerrida e vem mesmo os nossos direitos mais fortemente, digamos assim, com a Carta da ONU, que reconhece a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a pílula anticoncepcional, daí mudou tudo. Né? O início da liberação feminina, em 62, o Estatuto da Mulher Casada, que alterou artigos muito importantes, 77, a Lei do Divórcio, aí 2006, Maria da Penha, e 2015, a conquista muito, muito importante, que foi a Lei do Feminicídio ser taxada efetivamente como um crime hediondo. Então, isso tudo, gente, foram conquistas muito relevantes para a mulher, né? Que foram sendo implantadas e foram sendo conquistadas ao longo do tempo, não por um grupo de mulheres aqui ou ali, porque você é feminista, porque você há uma taxação, né, de que o feminismo isso, o feminismo aquilo, existem diversos tipos de feminismo, né? Uma é mais feminina, a outra é mais feminista, uma é mais aguerrida, a outra não. Existem muitos tipos, e o Liberta não se taxa efetivamente como um grupo totalmente feminino, não é isso que a gente está pregoando. A gente tem um estudo sobre feminismo acadêmico, né? Sobre constitucionalismo feminista, mas que é totalmente acadêmico, derivado de uma linha de professoras do Canadá que entenderam, constitucionalistas, que entenderam, lá por de 2012, que, na verdade, elas não se faziam ouvir na Suprema Corte e tal, e, enfim, na seara do direito constitucional, e que aqui no Brasil, 3 grandes professoras maravilhosas, né, das quais eu tenho a honra de estar vinculada de alguma forma, estão levando e endereçando e atualizando esse discurso e conversando com os ministros e com os grandes nomes do direito e sendo apoiada, né, por essas pessoas, e isso está circulando no mundo do direito, de alguma forma, para que isso tudo seja atualizado. Esse estudo está sendo feito de uma forma lindíssima, e eu devo aqui voltar um slide, por favor, porque eu já ia cometer uma gafe horrorosa. Esse material aqui... não cheguei nele ainda, não. Está lá na frente. Eu ia falar bobagem. Todo esse material de constitucionalismo feminista e alguns dados que eu vou mandar lá na frente, tem 2 pessoas que são assim fundamentais, né, na minha carreira, nesse meu momento, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que são a Cristine Petter da Silva, que é a minha mentora, que eu assim, sou apaixonada por ela, e que é uma constitucionalista de mão cheia, uma mulher sensacional, e a Carolina Gomide, que é incrível e fez um trabalho lindo, que levantou fez um trabalho espetacular sobre isso. Então, Carol, se você estiver ouvindo, a gente está esperando esse livro, porque é uma coroação da sua graduação, a gente precisa ler isso, tá bom? Então, a gente continuando aqui, as primeiras manifestações de direito, né, direitos iguais, isso trouxe essa posição toda, né, gente, das mulheres, trouxe a questão de minorias também. E aí a gente teve marcha zumbi, eu não vou ler isso aqui vocês depois, a gente disponibiliza no nosso site, vocês pegam. Teve marcha zumbi, teve parada gay, que foi uma das maiores, né, 2.000 pessoas na rua protestando, né, 5 milhões, e teve finalmente a Marcha Mundial das Mulheres em 2000, que foram 5 milhões de pessoas apoiando as reivindicações das mulheres na ONU. Quer dizer, é algo muito gritante, né? Porque não é uma brincadeira. Aqui, a gente tem as Constituições Federais Brasileiras, que foram efetivamente, quando estou finalizando, Bianca,
As constituições federais de 24 e 91, elas vieram com a questão da isonomia. Tudo foi muito paulatino, né? Em 91, começou a discussão de voto, né? Mas houve uma omissão. Em 34, no primeiro governo Vargas, né, veio efetivamente o direito de voto. Aí, mas se vetaram privilégios que haviam, né? As distinções, as proteções às mulheres, digamos assim. Então é igual? Então é tudo igual, então, né? E aí não tem mais salário diferenciado, agora tudo bem, é assistência gestante, assistência sanitária, mas não tem mais salário diferente, ok, justo, né? E sem prejuízo a salário de emprego, garantia, se repetia nas leis de 37, 46, 67, tá? E na emendada de 69. Depois, proteção à maternidade, infância, ok. Em 37, porém, reduz-se um pouco os direitos das mulheres, mas proíbe-se o trabalho insalubre. Tá, 46, igualdade salarial. Onde? Onde? Alguém me diz? Onde? Porque na prática a gente ainda não conseguiu implantar isso, né? E isso é um padrão da sociedade que cabe a nós libertar-se do preconceito, exercer os nossos direitos, batalhar por isso e dizer, peraí, né? É nesse sentido que a gente quer trabalhar de forma amorosa, tranquila, sem guerrilha, entendeu? Mas abrindo a cabeça de homens, de mulheres, de todas as gerações, para dizer, olha, vamos conversar, vamos dialogar, vamos entender, né? E por isso a gente convida no nosso Instagram também homens, e a gente vai pedindo que os homens acompanhem. E eles curtem, e eles acompanham, entendeu? E a gente vai filtrando o tempo inteiro se esse tipo de assunto interessa, não, esse não é bom, aquele é bom, vai medindo, né, a temperatura, né, do público que está lá, né? Aí os novos direitos vieram, né, em 46 também, a favor da maternidade, estabilidade de emprego, e em 67 veio a redução dos 35 para 30 anos, e agora a gente sabe que teve essa mudança aí da lei, tá? A de 88 foi a nossa querida carta, né? A nossa carta maravilhosa, que ela pode ser uma sopa de letrinhas, ela pode ser uma coxa de retalhos, ela pode ter os defeitos que muita gente diga, mas podem ter as reservas que forem, mas eu continuo gostando muito dela. E eu acho que, enfim, ela tem grandes avanços e grandes qualidades. Ela inovou em relação aos direitos das mulheres imensamente, em igualdade, em gênero, em família, em trabalho, contra a discriminação, contra a violência, rompeu barreiras e tem um destaque fundamental para encerrar, que é a atuação da bancada feminina do Congresso. A atuação da bancada feminina do Congresso aqui foi incrível. Elas eram 26 mulheres, sendo que 5% delas representavam 5% dos parlamentares, tá? Fizeram, olha que maravilha de atuação, gente. Foram 1.428 discursos, 435 sugestões e 3.384 emendas. Quer dizer, quando se analisa 1.428 discursos pró, 3.384 emendas, é um grau de efetividade muito interessante, né? Se falou relativamente pouco e se fez bastante, né? Não ficou naquela coisa do blá, blá, blá. Se fez, né? Diante de 1.428 discursos, se fez muito, né? Dessas emendas, foram 53 voltadas para direitos e garantias individuais, né? 53 sugestões, sendo que 13% dessas emendas foram aprovadas, ou seja, em 437. Elas tiveram um grau muito bom de aprovação, ou seja, elas tiveram 5% das aprovações das emendas constitucionais da Constituinte. Então, praticamente, elas eram 5% das parlamentares. Olha que coisa mais interessante, que número proporcional bacana, né?
E isso, elas trabalharam não só por mulheres, elas trabalharam por direitos femininos, por índios, por vulneráveis, por minorias em geral, por presidiárias amamentando, por reconhecimento de maternidade e paternidade, por direitos sociais em geral, livres decisões de casais, por ter, não ter filhos, essas questões, discriminação de trabalho, isonomias entre homens e mulheres, né? Ou seja, questões de aborto, licença paternidade, elas fizeram um trabalho belíssimo. Então, a gente tinha Ana Maria Hatz, com uma força incrível, fazendo esse trabalho. A gente tinha, por exemplo, Rita Camata, com um outro perfil, fazendo um outro trabalho. Então, que coisa bonita foi esse lobby do batom e essa bancada feminina, né? Por fim, ser paritário, né? Ser paritário é garantir o quê, gente? É garantir acesso ao que precisa, na minha opinião, é garantir acesso ao que precisa ser de igual condição, de fruição de direitos, né? Não importando gênero, raça, cor, enfim, whatever. No que é necessário ser equivalente, né? É fundamental, porém, né, garantir a diferença no que for necessário ser oposto, diverso, complementar, plural. E é isso que a gente precisa, né? Ter uma sociedade respeitosa, divergente, no sentido de não briguenta, não desrespeitosa, né? Já falei, respeitosa, divergente no sentido de ser plural, no sentido de ser complementar, no sentido de ser, enfim, diversa, né? É o exercício se imagina o mundo todo cinza, preto, branco, amarelo. O mundo tem que ser como essas flores, em tons, em nuances, né? É diferente, diverso, né? Ser paritário é ser, em verdade, isonômico, e isso está, inclusive, constitucionalmente posto, né? O tratamento deve ser igual para iguais e desigual para desiguais, na medida das suas desigualdades, tá? E isso está sendo o conceito que, finalmente, né, a gente já começa a ver no mundo do direito, do CNJ, do Conselho Federal da OAB, da OAB-DF, da OAB-Rio, da OAB Bahia, da OAB Pará. Já temos a primeira presidente mulher na Organização Mundial do Comércio, muito bom isso. Vice-presidente dos Estados Unidos, agora a gente já tem a Kamala Harris, presidentes, vice-presidentes de grandes empresas privadas, grandes aí por aí. Temos mentoras e temos empreendedoras e temos Liberta, e temos a Representativa, e temos lugares incríveis, e agora a gente tem a Bianca, né? A gente tem a Bianca, passo a palavra aí para a Karina para apresentar a Bianca um pouquinho, e era isso que eu tinha para falar muito, que eu prometi que eu falaria em 6 slides, eu enrolei todo mundo, peço desculpas, mas eu achava importante falar nesse início um pouco mais, Karina, sobre isso. Adriana, muito obrigada pela sua apresentação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Tá bom. Deixa eu te falar outra coisa. A nossa amiga aqui, Carol, ela caiu. Já botei. Pronto, ela caiu, mas já está de volta. Para você, porque chegaram outras pessoas, outras mulheres. Para você que chegou agora, a gente está falando sobre ela liberta, lidera e empreende. Nós estamos falando da mulher no Brasil e no mundo, que a Adriana fez um apanhado aqui, bem gostoso. Para você que está chegando agora, eu sou Karina Lucena, sou especialista em Direito Público, sou também advogada. Nós temos aqui a doutora Carolina Duarte, também especialista em Direito de Família, o ramo que ela é apaixonada em trabalhar, a Adriana, que acabou de falar, e essa live vai ficar gravada aqui no YouTube, então, quando terminar, se você perdeu, chegou depois, você pode voltar a assistir a live do início, para você, certamente, você vai aprender muito. E a Adriana, que por muitos anos, né, é advogada corporativa,
foi advogada corporativa e hoje ela é pesquisadora em Direito Constitucional. E a nossa convidadíssima, maravilhosa, Bianca Gonçalves e Silva, advogada, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, cofundadora e sócia da Representativa. Ela agora que vai falar, que vai nos presentear com sua fala. Muito boa noite a todas e a todos que nos assistem. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, em nome da Representativa, o convite que foi feito, né, pela Adriana, pelo Liberta, para a gente estar aqui essa noite, batendo esse papo super importante, super interessante, né? A Adriana, como a Karina falou aí, fez um apanhado geral, mundial, da história da mulher, das suas conquistas durante todo esse tempo. Então, nossa missão aqui é dar um pouquinho de continuidade nesse debate, né, nessa conversa, né, que, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper no momento da minha fala, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, né. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, tentar compartilhar aqui a minha tela. Oi, Noemi, boa noite, querida. Vamos ouvir a Bianca falando da Representativa. Bom, meu nome é Bianca Gonçalves e Silva, eu sou uma das idealizadoras da Representativa, juntamente com a Noemi e com a Carla. A Representativa é uma consultoria de capacitação de lideranças políticas, principalmente, né, grupos de mulheres e os grupos silenciados. Então, o nosso foco é mulheres e a gente chama de grupos silenciados porque não somos minoria, né? Nós somos maioria, tal como os negros são maioria, mas costumam ser silenciados e não têm representatividade. Então, a ideia é formar e capacitar mais mulheres, negros e pessoas com deficiência para ocupar os espaços de poder, para que nós possamos ter verdadeiramente uma democracia mais justa, inclusiva e representativa. Então, essa foi a ideia da Representativa. Quando a Adriana falava lá na apresentação dela, eu, inclusive, quando ela falou da parte, né, do propósito, e esse foi o nosso propósito, porque nós fazemos parte de vários grupos de pesquisa, que pesquisam liderança feminina, fazemos parte de coletivos, e estudando essa questão da representatividade feminina, né, da baixa representatividade feminina, nós temos visto que, por mais que existam leis, algumas ações afirmativas, né, que deem alguns direitos para as mulheres, o fato é que, a despeito da Constituição Federal prevê a igualdade entre homens e mulheres, essa igualdade, como o Adriano disse, é apenas formal, né? A igualdade material a gente ainda luta muito para conseguir, pelo menos, chegar em algum patamar razoável, né? A Adriana trouxe aqui um dado para a gente muito interessante, que na Constituinte nós tínhamos 5% de mulheres, né? Isso lá em 1984, 88, enfim, ali para fazer a Constituição de 88. E eu não sei se já está conseguindo espelhar o slide, eu vi que a Adriana conseguiu abrir mais ou menos. Já está aqui. Já consegui. Podemos botar? Pode colocar. Vamos lá. Está aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver pelo meu celular aqui. Vocês me não estou vendo ainda. Eu sou uma péssima operadora. Eu vou aprender na raça na unha. Eu não estou vendo ainda. Vou ficar no mudo. Então, vamos lá. Peraí, que ainda não foi. Parei. Vamos de novo. Agora há pouco já tinha dado. Mas, enfim, eu vou continuar falando aqui, e aí, quando der certo, já pode até... agora pronto. Agora foi. Isso daí é que a gente fala da representativa, né? Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Que nós somos um projeto de capacitação de lideranças políticas, principalmente de mulheres e grupos silenciados. E a gente busca formar e potencializar essas pessoas para que elas, de fato, se candidatem e sejam candidaturas competitivas, né? Para que cheguem realmente nos espaços de poder,
né? Pode passar para o próximo, que eu acho que a gente já está um pouquinho atrasado, eu já vou... Pode passar para a próxima página. Essa? Aí, a segunda. Não, a anterior. A anterior é essa. Essa? Isso aí. Essa, tá ótimo. Então, a gente está trazendo aqui, né, um ranking de participação de mulheres no parlamento, que foi elaborado em 2020, mas apesar dele ter sido elaborado em 2020, ele foi atualizado agora em outubro de 2021, né, e a gente não saiu do lugar. De um ano para o outro, a gente não saiu do lugar, então o Brasil ocupa hoje, nesse ranking, com 192 países, o Brasil ocupa a 142ª posição, né, de representação feminina no parlamento. Ou seja, nós estamos muito atrás de países que não têm a cultura democrática que nós temos, né? Como o Afeganistão, por exemplo, a Arábia Saudita, Egito, né? E quem está na cabeça desse ranking, né? Quem ocupa o primeiro lugar desse ranking é Ruanda, o segundo lugar é Cuba e o terceiro é um vizinho nosso aqui, a Bolívia, né? E a Bolívia, geralmente, quando a gente fala da Bolívia, todo mundo se assusta, né? Porque, aparentemente, talvez na nossa cultura da sociedade, a gente acha que a Bolívia não é um país tão desenvolvido, tão atrasado. Porque, normalmente, esses países que têm representatividade democrática, né, inclusiva, participativa, são países mais desenvolvidos, né? A gente tem a tendência a atrelar esse dado, né, de representatividade com questões culturais, econômicas, e não é bem assim, né? Pelo ranking da ONU e da União Interparlamentar, nós vemos que a Bolívia, ou seja, um vizinho nosso, está muito à frente da gente. Então, assim, isso demonstra, né, no meu entendimento, que se a gente fizer um esforço, né? Se tiver realmente interesse, nós podemos chegar a patamares muito maiores. Se a Bolívia deu conta de chegar lá, por que não o Brasil, né? Nós somos o maior país da América Latina, né? O México é o segundo maior, mas enfim, o Brasil é o maior. Nós temos uma democracia, né? Enfim, de vez em quando combalida, né? A gente está vivendo tempos um pouco estranhos, mas temos uma democracia, as instituições estão funcionando, né? Há quem discorde disso um pouco, mas eu acho que sim, né? No meu entendimento, sim. Mas o fato é que muita coisa que se tem na Constituição Federal, tal como o princípio da igualdade, né? Que a Adriana falou, que homens e mulheres são iguais, infelizmente, isso é só uma igualdade formal. A igualdade material ainda falta muito para a gente alcançar. Como a Adriana falou, salários iguais para quem, né? Existem estatísticas aí que dizem que mulheres na mesma função que homens recebem muito menos, até 1/3 do que homens recebem, né? Então, a igualdade é apenas formal. Pode passar para o próximo, por favor, Adriana? Aqui a gente tem um quadro do déficit da representação feminina ainda aqui, né, na América Latina, né? Eu estava falando para vocês, né, os indicadores, eles analisaram 40 indicadores, né, o PNUD e a ONU, e o Brasil ficou em 9º lugar. Aqui a gente ainda fica um pouquinho melhor, mas de 11 países nós ficamos em 9º, ou seja, a nossa representatividade ainda é muito deficitária, mesmo comparado com países da América Latina, que em tese, né, são nossos irmãos e que nós teríamos uma proximidade cultural, econômica um pouco maior, né? Então, nós ainda estamos em um lugar muito desprivilegiado, né? E, segundo a análise desses indicadores, o Brasil atingiu 39,5 pontos, ficando apenas acima do Chile e do Panamá. Então, todos os outros países estão à frente do Brasil. E os países que mais alcançaram, que alcançaram maiores índices, foi o México, a Bolívia e o Peru, né? O México, a Bolívia, ela tem a paridade
no parlamento, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de um workshop pelo Observatório de Violência Política contra a Mulher, e uma das palestrantes, né, que foram lá nesse workshop, ela era boliviana, participou de toda a construção da questão da paridade na Bolívia, e ela nos falava, a gente precisou de muita luta para conseguir, né, alcançar esses espaços, mas que hoje é muito bem aceito, né? Hoje não se questiona mais o espaço da mulher, né, na política, pelo menos lá. E o México, por exemplo, ele tem algumas outras, ele está implementando a paridade, né? E ele tem algumas outras cotas, digamos assim, né? Ações afirmativas para grupos indígenas, mulheres, grupos indígenas, né? Mulheres e grupos indígenas. É isso que o México tem. No Chile nós vimos agora há pouco, né? Há pouquíssimo tempo, a paridade constitucional, a paridade para a constituinte do Chile, né? Então nós tivemos isso agora, muito recentemente, e teremos a primeira Constituição do Chile feita de forma paritária. Inclusive no Chile teve uma questão muito interessante, que por conta da paridade, 8 mulheres tiveram que sair para 8 homens entrar, porque foram eleitas mais mulheres do que homens, né? Então, isso demonstra que uma das falácias que nós ouvimos aqui no Brasil quanto a essa questão da cota, né, da questão afirmativa, da ação afirmativa, é de que as mulheres não se interessam por política, as mulheres não querem, não querem estar no espaço de poder. Pode passar para o próximo, por favor, Adriana? E aí nós estamos trazendo aqui dados, né, do Brasil. Então, na esfera nacional, as mulheres são 51,8% da população brasileira, ou seja, somos maioria, e somos 52,6% do eleitorado, né? E dos negros são 56,2% da população. Então, aqui a gente vê que, né, mulheres e negros geralmente são chamados de minorias, quando na verdade são maiorias. E por isso a gente diz que são maiorias silenciadas, né? 15,2%, hoje a participação na Câmara dos Deputados é de 15,2% de mulheres, enquanto no Senado são 12%. E aqui a gente precisa fazer um parênteses muito importante, né? A Adriana trouxe o dado lá da Constituinte, 5% de mulheres. E nós viemos caminhando a passos muito lentos. Então, nós tínhamos uma representatividade que girava ali no parlamento antes de existir cota, né? A primeira vez que surgiu foi em 95 para uma eleição municipal em 96, mas efetivamente foi a primeira eleição federal foi depois de 95, enfim. O fato é que quando se criou a primeira cota no Brasil, a legislação criou a primeira cota, foi uma cota de 20% de candidatura. Só que o que eles fizeram com isso? Eles tinham um total de candidaturas que eles podiam lançar. Como ia ter que reservar 20% dessas candidaturas para mulheres, eles aumentaram em 50% a quantidade de cadeiras que eles podiam indicar. Ou seja, não adiantou absolutamente nada. Né? E aí as mulheres continuaram amargando ali 6, 7, 8% da Câmara Federal. Em 2014, na penúltima eleição que não tinha ainda cota especificamente, aí já tinha uma cota de 30% de candidatura, mas existia uma discussão que os partidos não registravam essas candidaturas porque não era obrigatório, a lei não previa nenhuma sanção para quem não cumprisse a cota. Então, essa sanção foi sendo aplicada e foi sendo constituída jurisprudencialmente, né? Até que um belo dia o Congresso resolveu, né, mudar um nomezinho lá, uma expressão no dispositivo que falava deverá preencher com 30% por preencherá.
Então, o partido passou a ser obrigado a lançar 30% de candidaturas femininas. O fato é que, mesmo lançando 30% de candidaturas femininas, a gente não conseguia sair dessa marca de 9, 10%. 9, 10%. A gente só conseguiu sair dessa marca de 9, 10% quando, na última eleição geral, em 2018, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, né, decidiram que se as mulheres, se pelo menos 30% de candidaturas deveriam ser destinadas às mulheres, a mesma quantidade de recursos deveriam ser destinados para candidaturas femininas. Então, foi só a partir do momento que o Supremo e o TSE, jurisprudencialmente, entenderam que recursos na mesma proporção de candidaturas femininas deveriam ser destinados para candidaturas femininas, foi que a gente conseguiu dobrar o número de... praticamente dobrar, que a gente não dobrou exatamente, mas a gente conseguiu praticamente dobrar o percentual de parlamentares. Então, nessa legislatura que está em andamento, que está terminando, né, quando a gente chegou agora em 15,2%, é o maior índice que a gente tem até hoje, e isso porque foi praticamente dobrado, porque nós tínhamos 9,8%. Então, só apenas com a reserva de recursos para candidaturas femininas foi que esse salto foi possível. Só que esse salto ainda é muito pequeno. Né? É fato. Nós temos 15% quando nós não conseguimos atingir nem os 30% de candidatura, de cadeiras. Né? Então, existem estudos que dizem que se a gente continuar da forma como vai, né, somente em 2100 a gente alcançaria a paridade. Então, agora, vocês devem ter visto ou acompanhado, enfim, se não viram, é um tema interessante para quem tiver interesse, buscar essas matérias, essas notícias. Nós tivemos aí um debate sobre a reforma política, né, um novo código eleitoral, isso tudo até outubro, chegou o ano na véspera da eleição, o povo começa a correr com reforma e tal, e se discutiu muito a questão de que se deveria se reservar assentos ou não. A dificuldade é que isso tudo depende de um jogo político e que uma discussão que se tinha na época da aprovação da reforma política era que, ok, a gente pode até reservar assentos para vocês, garantirem assentos para vocês. Só que eles queriam colocar uma margem muito pequena, né? 12%, 15%, que é o que a gente já tem. E, em contrapartida, a gente deveria abrir mão da reserva de candidaturas, dos 30% de candidaturas. E aí, a maioria das mulheres decidiram que não, que isso aí não compensava. Porque se a gente já tem 15%, então não vale a pena abrir mão da reserva de candidatura. O fato é que, dos 26 estados mais o Distrito Federal, apenas um estado é governado por mulher, que é o Rio Grande do Norte. Né? Rio Grande do Norte, de onde surgiram as primeiras mulheres que lutaram. Então, o Rio Grande do Norte isso que eu te falei, exponencial, é uma grande, né, um celeiro de mulheres políticas. Né? Exatamente. Foi lá que começou tudo, né? Que foi exatamente. A primeira prefeita, Alzira Soriano, etc, etc. Isso. Nós temos 3 estados que não possuem nenhuma deputada federal, ou seja, a bancada federal é completamente masculina. Né? E aí, analisando a esfera municipal, que foi a última eleição que nós tivemos, né? 2020 agora. Esses, é possível dizer? Ai, agora eu não tenho aqui de cabeça quais são os estados. Não importa. Tá bom. Não importa. Mas, enfim, na esfera municipal, nas prefeituras, nós temos 12% do comando das prefeituras do país, né, por mulheres e 16,5% de vereadoras, né? 1.800 cidades elegeram apenas uma mulher. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, então 1.800 elegeram apenas uma mulher. 17% dos municípios não elegeram nenhuma mulher, ou seja, nós temos municípios no Brasil que ainda não tem nenhuma mulher. Né? Existem 948 câmaras municipais sem participação de vereadores. E nessa eleição de 2020 houve um recorde de participação feminina de mulheres candidatas. Nós tivemos 187.023 mulheres candidatas. Pode passar para o próximo, por favor? Estou acabando, gente. Tranquilo, Bianca. Você tem o tempo que você precisar. A gente previu mesmo assim, um atrasinho.
Ainda teve a minha caída, né? Essa tecnologia Não, aqui problema nenhum, a gente está em nos casa. mata. Mas, enfim. E aí nós ficamos pensando, né? A gente vê tudo isso, tem todos esses estudos, a gente vai lá no grupo de pesquisa e pensa e trabalha e fala, mas e por que a gente precisa eleger mais mulheres? Né? Por que se diz que precisa ter paridade? Por que a gente discute tudo isso? Para a gente ter uma democracia mais representativa e participativa, né? Nós precisamos nos ver representados nesses espaços para que as políticas públicas sejam pensadas também para nós, né? Você imagina se um homem vai saber, por exemplo, pode até saber, mas assim, algumas coisas quem entende, né? Quem passa pelo problema são as mulheres. Né? Vou dar um exemplo muito concreto, que é a questão dos absorventes em escola. Todo mundo falou, né? Não, isso é uma besteira, vai gastar dinheiro com isso. Mas nós temos pesquisas que dizem que muitas meninas em municípios brasileiros deixam de frequentar a escola, deixam de ir à aula, porque não tem esse recurso, né, dentro de casa, não tem um absorvente. Essa é uma realidade triste, mas é a realidade do nosso país. Então nós precisamos garantir esse tipo de coisa, né? E temos também pesquisas que dizem que até quando mulheres estão comandando os estados, né, os países, enfim, estão no comando de empresas públicas e privadas também, né, isso é um fato, a tendência é que sejam diminuídas as taxas de desigualdade, redução dos índices de corrupção, né, maior confiança da população quando há mulheres em cargos de liderança, maior facilidade para atuar politicamente sem polarizar o debate, porque a mulher já tem aquela fama, né, de conciliadora, né? Alguns dizem que mulher é brigona, mas assim, eu acho que isso, na verdade, é um preconceito e uma minoria, porque eu acho que a ideia, na verdade, das mulheres, quando elas querem ocupar esses espaços, é tentar ouvir e chegar a um denominador comum, né? Muito aquela brincadeira, né? Se o país estivesse na pandemia sendo governado por uma mãe, já dava todo mundo vacinado de banho Forma de tomado. conteúdo, né, também. Depende muito. Exatamente. É a maneira de expressão de cada um. Então, né? assim... E a gente também, ao longo da vida, vai tentando modificar e vai melhorando ou não. Né? E esses dados, assim, essa questão isso tudo que a gente está trazendo aqui são comprovados por pesquisas, né? A gente viu aí na pandemia, por exemplo, que os municípios, os países que eram liderados por mulheres, tiveram uma maior facilidade, não, mas tiveram uma forma melhor de lidar com a pandemia e coordenar as coisas todas, né? Nós temos o exemplo grande da Austrália, né? Lá da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Eu ia falar exatamente isso. Então, incrível, assim, Jacinta, né? Então, assim, ter mulheres nesses espaços é muito importante, porque as mulheres normalmente, né, elas priorizam saúde, educação e todos esses indicadores chaves para o desenvolvimento. Então, por isso que a gente precisa ter representantes que saibam. E a mesma coisa serve tanto para negros, né? A gente precisa tratar dessa questão da mulher e da interseccionalidade. É uma pauta que a gente precisa estar muito atento com isso, né? Você falou da paridade no sistema OAB, no CNJ, tem a questão da DPU também, que vai ter até uma audiência pública agora em dezembro, né, para os cargos de direção na DPU, também estão tentando implementar a paridade. E no sistema OAB, por exemplo, nós temos os 30% de cotas de raça, né? Sim. Mínimo de 30%. Então, eu acho que é importante a gente também, sempre que falar de mulher, tentar trazer esse recorte racial. Mas porque tem vindo, muito né? importante. Tem vindo. Eu tenho percebido que tem vindo, Bianca. Isso, mas é muito importante que a gente coloque isso na pauta do dia e que a gente tente fazer com que todas as mulheres sejam representadas, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres. Na verdade, da bandeira. É a questão do fenótipo feminino, né? Eu gosto muito disso. É você, na verdade, não se referir à mulher efetivamente gênero, mas você falar de tudo, englobar a questão de um fenótipo feminino, de tudo aquilo que é representado por uma identificação feminina, né?
Se eu me identifico como mulher, ok, né? E eu acho então, que é justo, aí nesse sentido, nesse sentido, eu acho até que assim, eu ouso tomar a liberdade de discordar quanto à questão do fenótipo, porque eu acho que é uma questão de gênero mesmo, porque, né, você, às vezes, por exemplo, transexuais, às vezes não parecem mulher, né? Ainda não parecem, ainda não passaram pelo processo, mas se identificam e se entendem como mulher. Então, por isso a gente fala de gênero, né? Porque o gênero englobaria todas as mulheres, né? Mesmo trans, etc. Na minha concepção, aí eu acho que cada um vai ter o seu entendimento, e aí eu acho que nesse ponto é que eu defendo muito a questão da pluralidade, do respeito social, entendeu? É porque, assim, no meu entendimento, por exemplo, eu acho que isso tem que ser respeitado. Né? A questão do transexual, por exemplo, se ele entende que ele tem que ser acolhido dessa forma, tem que ser acolhido dessa forma, entendeu? Eu acho que a sociedade não pode reprimir, a sociedade não pode agredir, a sociedade não pode, se o cara precisa se tratar de uma determinada forma, e num serviço público de saúde, ele não pode ser negado, entendeu? E assim em outras milhões de questões importantes. Né? Exatamente. Claro assim, que isso o que a nosso gente foco pensa, no né? Liberta não é esse, não vai ser esse, porque a gente tem um recorte. Né? De forma nenhuma eu vou dizer, não, a gente não vai trabalhar isso. Não é isso, não é o objetivo, fechar a porta de ninguém. Da mesma maneira como a gente também não tem, Bianca, pegando o gancho aqui do que a gente está falando, a gente também não vai fechar a porta para homem. Então vocês não recebem homem? Não, claro que não. A gente conversa, a gente tem uma coluna especificamente no domingo, que eu faço com muito amor, eu adoro, eu bato um papo danado, eu sozinha comigo mesma aqui, conversando com eles, no domingo. Normalmente fico até de madrugada, volta e meia eu vejo o dia nascer. Fiquei a madrugada. E eu acho que é muito interessante você dizer isso, porque assim, eu acho que é isso, a gente precisa respeitar todas as pessoas, né? E incluir todas as pessoas, claro, né, na democracia, porque a democracia tem que ser inclusiva, né? E eu acho que nessa questão de mulheres, os homens são muito bem-vindos. Né? Eles são muito bem-vindos ao diálogo, eles são suporte. Eles precisam nos ajudar. Alguns precisam ainda se atualizar, do mesmo jeito que as mulheres também precisam, né? Mas eu acho que isso faz parte de uma construção social. A gente vai se desconstruindo todos os dias. Porque não significa, porque nós somos mulheres, que nós não sejamos machistas em alguma medida. Porque nós fomos criados numa sociedade machista, né? Então, às vezes, a gente repercute alguma coisa. Mas é a tal da ressignificação que a gente coloca, né? Isso. Que tem que fazer. Educa, ressignifica, repensa e depois... Exatamente. Eu quero que você termine, porque eu quero te perguntar um monte de coisa. Então, pode só passar para o próximo, que eu vou só encerrar, né? Dizer que a gente tem uma imersão que chama Elas Representam, que a ideia é formar mulheres para atuar na política, né? Então é um foco específico dessa em mulheres, e que estão aí os nossos contatos, nossa rede de apoio, nós temos grupos de WhatsApp para dar esse suporte, de repente bater um papo, se tiver alguma dúvida, nosso Instagram, o site, então fica aí à vontade, todo mundo, e eu estou aqui à disposição. Estamos super Muito obrigada e agradeço mais uma vez. Bianca, nossa, excelente, excelente, tudo que você falou, excelente a abordagem da representativa, assim, é tão real, né? Quando a gente conversa sobre, tá na nossa cara, sabe? A gente precisa estar em todos os espaços, a gente precisa estar lá, sabe? Só a gente sabe o que a gente passa e assim, é claro, os homens são bem-vindos, sempre serão, mas a ordem do dia está com a gente, né? A gente sabe disso. Então, é tão importante toda essa abordagem que vocês fazem, fundamental, tá? E eu só queria fazer uma pergunta para você. Essa questão da representatividade tem muito a ver com cidadania para mim, assim, com o exercício da cidadania, sabe? De efetivamente estar em todos os espaços e ter voz. Para mim tem muito a ver com isso. Queria ver o seu ponto de vista sobre isso, sobre as mulheres, principalmente na política. Bom, eu concordo plenamente com você,
né? Essa questão da cidadania era aquilo que eu falava, que as mulheres adquiriram direito ao voto em 1932, enquanto os homens já lá desde 1500 e alguma coisa já votavam. Então nós estamos aí há 500 anos atrás dos homens, né? E isso gera esse déficit na representatividade que nós temos hoje. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar para a história para ver o que está acontecendo, o que a gente pode mudar. Então, eu não tenho dúvida, e é isso mesmo, né? As mulheres, durante muitos anos, antes dos homens, foram impedidas de exercerem a sua cidadania. Né? A Adriana trouxe aqui o Estatuto da Mulher Casada, né? Mesmo quando a mulher teve direito de votar, algumas não podiam, né? Então, assim, ainda existia um recorte ali do quem podia e quem não podia. Eu vou dar um exemplo aqui que, enfim, talvez não seja nem tanto o gancho, mas você falou da questão da cidadania. Eu fiquei impressionada, por exemplo, porque eu não sabia que quando eu fui fazer um inventário da minha avó, que minha avó não tinha CPF, porque o CPF que ela utilizava era o do meu avô. Então, assim, nós vivemos um tempo em que mulher não era ninguém. Não era cidadã, porque o que nos coloca como cidadã? CPF, né? Isso é muito, muito real. Quando a gente... E aí tem muito a ver com a nossa ancestralidade também, né? Quando a gente pega a história, assim, recente, né? Das nossas avós, dos nossos bisavós, a gente vai percebendo espaços que não foram ocupados e que geram efeitos para a gente até hoje. Não é mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, isso. O espaço da mulher tem muito a ver com a cidadania, e sem dúvida nenhuma, e o que nos foi relegado durante muitos anos. Então, agora a gente está tendo que correr atrás. Bianca. Eu posso fazer uma pergunta só? Só uma? Pode fazer. Eu queria só fazer uma única colocação, porque eu já sei que elas vão me vetar, porque a gente combinou o tempo. Mas eu queria fazer uma só colocação acerca disso tudo que a gente está conversando aqui, sobre as mulheres, né, aqui, da questão do CPF, do que foi vetado. Eu acho que eu não poderia ter vivido jamais naquela época, eu acho que eu devo ter vivido, mas eu não poderia, porque eu ia ser tremendamente rebelde. Extremamente, Bianca. Eu ia ser terrível, não ia conseguir de jeito nenhum, eu ia aprontar todas. Mas, assim, eu acho que é complicado você não lutar, né, por do seu espaço, seja o que for, seja mulher, seja homem, seja o gênero, enfim, fenótipo, não fenótipo. Assim, claro, eu acho que você tem que lutar pelo seu, né? De alguma forma. Sempre, de toda maneira. E essa consciência, ela é uma consciência que ela vem, né, devagar. Por mais que demore, a gente acaba chegando de alguma forma, mas acaba chegando, né? Mas uma coisa que me incomoda muito, de alguma maneira, é essa coisa de dizer que mulher é minoria, que muita gente diz, né, ainda, os homens adoram dizer isso, mas as mulheres, né? Mulheres, minoria aonde, meu filho? Não tem minoria isso. Aonde que é minoria? Minoria, você acabou de... O seu dado é maravilhoso, né? Aonde que a gente é minoria? Não tem minoria? Tanto percentualmente quanto... Não tem, né? E eu acho que é muito bom que há muitos e muitos homens, né? E aí eu fico muito feliz de ver que esse pensamento já mudou para muitos deles. Para alguns, não. E é essa turma que eu gostaria muito de receber amorosamente e dizer, vem cá, vamos conversar. E é para eles que eu escrevo no domingo, né? Vem cá, você não acha que... Não afrontando, né? Mas assim, você não acha que está na hora de você pensar que não é bem assim? Eu juro que esse é o objetivo, tá? Porque não tem essa coisa. A história já mostrou, né, que mulher sempre teve nos bastidores de tudo. A mulher sempre esteve atrás dos grandes homens, a mulher sempre esteve ao lado dos grandes acontecimentos, dos grandes homens, de tudo. A gente sempre esteve lá. A mulher sempre realizou. A mulher sempre fez. A mulher sempre... Se você for procurar alguma coisa, sempre tinha uma mulher, né?
Os grandes escultores tinham lá, os grandes pintores tinham lá, os grandes músicos tinham lá. Então, assim, tudo, a mulher estava lá no meio, né? Tinha sempre uma musa, tinha sempre alguém que inspirava, tinha sempre alguém que resolvia, tinha sempre alguém que dizia, não, vem cá, não é isso não, você está errado. Então, assim, eu acho que no final é isso, a questão da minoria. E a pergunta, essa é a colocação indignada, né? Que eu precisava dizer isso, não tinha como não dizer. E a pergunta é a seguinte, sobre os números que você colocou, tão pequenos, né, de aprovação ao longo do país, de mulheres, né, no poder, Bianca, você acha que, de alguma maneira, pegando um gancho também, de certa forma, disso que eu coloquei, tá? Você acha que falta para nós um pouco de adequação do nosso próprio discurso político? Você acha que, de alguma maneira, nós mulheres precisamos ter uma postura política um pouco diferenciada? A gente precisa sair um pouco dessa coisa, dessas posturas nossas, assim, antigas, revisar um pouco, digitalizar seria a frase, atualizar um pouco quem nós somos, atualizar o software. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ser um pouco mais moderna, ser um pouco mais de dizer, vem cá, sou outra. Nós mulheres somos outras. Será que não é isso que a sociedade, de alguma maneira, espera da gente? É isso que eu fico me questionando, entende? Entendo, mas, enfim, o que eu acho sobre isso? Eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa refletir é que para uma mulher sentar na cadeira, um homem precisa levantar. Então, assim, quando a gente começa a discutir questão de paridade, etc., né? A gente está falando aqui agora, por exemplo, eu hoje tive a notícia, um pouco entrando na live aqui, né? Que nós tivemos a primeira presidente de OAB eleita, né? Na Bahia, que é uma presidente, uma mulher. Bahia, Karina! Karina! A Bahia nos dando alegria! É uma mulher presidente e uma vice-mulher também. Super aguerrida. Então, assim, a primeira, né? Nós temos aí no sistema OAB, acho que de 22 eleições que já tiveram, amanhã ainda tem. Provavelmente amanhã a gente vai ter uma outra, porque, enfim, Paraná parece que vem uma mulher também. Mas, enfim, o primeiro fato é esse. Por exemplo, no Congresso Nacional, não, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 cadeiras. Para uma mulher sentar, um homem tem que sair. Então, assim, essa é uma primeira dificuldade que a gente enfrenta. Quem é que está lá fazendo as leis para nos beneficiar de alguma forma, né? Que, na verdade, não é um benefício, né? É uma isonomia, né? Se eles têm direitos, a gente também. Então, assim, mas essas ações afirmativas precisam ser feitas, por quê? Porque nós já vimos ao longo da história que, se depender da boa vontade, não vai acontecer. Porque ninguém vai querer, eles não vão querer levantar da cadeira para a gente sentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que em relação à questão de comportamento, tal, que você falou, eu acho que não, que acho que é muito pelo contrário. Eu acho que, por exemplo, a gente vê muito nas parlamentares que são eleitas, tem uma entrevista, acho que foi ano passado, da Simone Tebet. Não, acho que foi esse ano, no início desse ano, ali na coisa da CPI, se eu não me engano, na revista da CNN, salvo engano, enfim, não tenho certeza qual foi o veículo, mas tem uma entrevista dela falando do tanto que ela já teve que se masculinizar para ocupar o espaço. E é uma mulher que vem de uma família de políticos, né? O pai dela era político e tal. Então, assim, eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente precisa ser a gente precisa ter a nossa autenticidade. Não, veja, eu não tô dizendo masculinizar, não. Eu estou dizendo ser o que você é. Então, a gente precisa, o que eu acho é que a gente precisa ser autêntica, né? Então, assim, não adianta eu criar uma personagem, né? Eu sou o que eu sou, e, enfim, as mulheres são o que elas são, e elas, eu acho que, assim, que, na verdade, o que a gente precisa é aflorar as potencialidades das mulheres. Exato, todos nós, seres humanos, sejam eles homens ou mulheres, nós temos forças e fraquezas. É isso. Né?
Então, as nossas fraquezas a gente precisa trabalhar para potencializar e aflorar e virar uma potencialidade. Então, todo mundo vai ter um perfil do algo que é bom ou algo que é ruim. E a gente precisa trabalhar para aflorar o que for bom. Entendeu? Mas sem criar, sem mudar. Eu acho que não precisa mudar. Não, eu acho que muito pelo contrário. Nós precisamos ser representadas em toda a sua diversidade. Claro. Né? Em todo o seu espectro político. Então, precisamos ter mulheres de direita, de esquerda, de centro, enfim, né? Brancas, negras, pardas. São as pessoas que eu te falei, né? Exatamente. De todos os espectros, de todas as classes, de todas as idades. Eu acho que, na verdade, exatamente. Eu fiz uma pergunta redundante, de alguma forma. Eu te agradeço a pergunta. Karina, acabei. Bianca, muito obrigada pela sua contribuição grandiosa aqui na nossa live. Apesar do horário, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu li algumas coisas e eu queria ouvir a sua opinião sobre. Se você concorda, o que é que você pensa sobre a questão da falta de voto para mulheres que estão sendo eleitas. E essa falta de voto sendo, inclusive, das próprias mulheres, ou seja, as próprias mulheres, na hora de votar, elas acabam não votando em outras mulheres. Eu estou trazendo essa reflexão, foi um texto que eu li no Conjur, e aí trazia essa notinha, e eu quero ouvir sua opinião, se isso, conforme aquilo que você vê, que você estuda, se isso procede, e por que procede, se seria algum tipo de mentalidade ainda da criação machista, ou alguma coisa assim, como é que você vê essa situação? Então, diante de tudo que a gente vem lendo, pesquisando, nós fazemos parte, Carla e Noemi, que somos as idealizadoras da representativa, nós fazemos parte de um grupo de pesquisa chamado Lidera, que é do Observatório Eleitoral do IDP. Uhum. E lá nesse grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa acadêmico, né, a gente começou estudando a literatura tal, para ver por que não tinha mulher, para ver o que a gente tinha que fazer para poder chegar lá. E acabou que no meio do caminho o grupo de pesquisa começou a virar extensão, então hoje em dia a gente já faz um monte de outras coisas, aí tem podcast, aí é do Observatório de Violência Política contra a Mulher, faz curso de formação para alunos do ensino médio, enfim, a gente saiu pegando, porque a gente falou, a gente precisa mudar esse cenário. E nesses estudos que a gente vem fazendo, etc e tal, o que a gente tem percebido? Que é um mito, na verdade, essa história de que mulher não vota em mulher. O que eu acho é que, assim, que talvez a gente precise criar uma consciência, né, a gente enquanto sociedade, e aí todos nós, em todas as esferas, né, a gente precisa criar uma consciência de que a gente, primeiro, que o nosso voto vai fazer a diferença. Né? Então, por exemplo, quando eu vou votar, eu, por exemplo, fiz isso na eleição de 2018, que em Brasília a gente só tem eleição de 4 anos. Né? Então, a última eleição que nós votamos foi em 2018. Mas foi a primeira vez, eu estou abrindo meu coração aqui para dizer que foi a primeira vez que eu parei para analisar os meus votos de deputado estadual, né, deputado distrital, no caso, e federal, e falar assim, eu vou votar em mulher. Fazer o recorte a partir de mulher. Então, peguei a lista, quem são as mulheres? XYZ, qual é a proposta do X, do Y, do Z? E aí fiz o meu recorte. Então, não entrou homem na minha lista para deputado distrital e nem para deputado federal, por isso. Entendeu? E é uma consciência que a gente precisa falar, porque a gente tem muita mania, a gente, que eu digo sociedade, de criticar, de falar, mulher não vota em mulher. E a gente está fazendo o quê? A gente está votando em mulher? A gente quer mais mulheres no poder. A gente está colocando as mulheres? A gente está trabalhando para formar essas mulheres? Né? Então, assim, eu acho que não procede eu acho que é um mito, mas eu acho que a gente precisa criar a consciência de que o nosso comportamento cotidiano, no dia a dia, influencia no que a gente vai fazer lá na frente, na sociedade que nós queremos ver. Né? A representativa surgiu muito com esse propósito, porque não adianta a gente ficar falando queremos mais mulheres, se a gente não se coloca à disposição.
Então, qual a nossa ideia, por exemplo, dessa primeira imersão que a gente está fazendo? É despertar lideranças femininas. Você fala, você quer arrumar política? Não. Eu quero só que a mulher, nosso objetivo nesse primeiro é mostrar para a mulher que ela é capaz, ela pode, porque ela sempre foi um ser político. Né? A mulher sempre esteve em locais exercendo a política no dia a dia e nunca se deu conta disso. Né? Por exemplo, a reunião do colégio do filho, quem vai? É a mulher. Em casa, e o que ela está fazendo condomínio, ali? A política. Em qualquer lugar. Reunião de condomínio. Então, sim, normalmente, nesses lugares, por exemplo, eu não sei como é que é aí nos estados de vocês, aqui em Brasília a gente tem pouco isso, mas, sei lá, coletivos, grupos de bairro, essas coisas assim, sempre são mulheres. E isso é política. Entendeu? Então a gente precisa começar a pensar a política, não só a política institucional, não só a política no dia do voto. Política não se resume a voto, a eleição. Né? O mundo é político, a vida é política. Exato. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, se eu viajei demais. Não, respondeu brilhantemente, me arrepiei. Antes de você passar a palavra para você, Karina, para você fazer o encerramento, eu quero muito agradecer a você, Bianca, muito. Eu quero agradecer a você, pedir a você para agradecer, a Noemi está nos ouvindo, mas a Carla também. Eu quero agradecer demais a vocês três, porque vocês foram muito queridas e nossas parceiras queridas e vão ser para sempre, assim, vão ficar no nosso coração. Espero que essa parceria renda muito tempo. A gente tem muito projeto bacana para fazer juntas por aí, porque foi muito especial esse momento, essa conversa e esse começo para nós. Muito grata pela sua presença, pela sua parceria, por tudo que você me ensinou e nos ensinou aqui hoje. Tá bem? Ó, nós que agradecemos, tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Desculpa aí os atropelos tecnológicos. Foi tudo maravilhoso. Mas eu agradeço imensamente, né, em nome da representativa, né, em nome das minhas parceiras, Carla e Noemi, e estamos aqui à disposição para contribuir, porque o nosso objetivo, nosso propósito de vida é esse, né? Criar uma cultura para que mais mulheres ocupem os espaços de poder. Isso aí. Sejam eles institucionais ou não, né? Então, é de uma forma ampla. Vamos dar as mãos, vamos sonhar juntas e vamos realizar, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui essa Karina, noite. Para ela fazer as honras, e para a Carolina também eu te agradeço. Carol, Karina e Carol. Um beijo, vou ficar quietinha. Gente, muito obrigada por quem esteve com a gente aqui durante todo esse tempo, quase 2 horas, mais de 2 horas de live, ou quase 2 de live, quase 2. Muito obrigada, porque foi uma troca de conhecimento muito bacana. Obrigada, Bianca, obrigada, Adriana, e obrigada, Carol, que mediou junto comigo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A Carol vai falar para vocês novamente quais são as nossas redes sociais, mas não esqueçam. E até a próxima, não é, Carol? Meninas, que prazer poder participar desse bate-papo, dessa conversa. Trocar sempre é muito bom. E, mais uma vez, fico muito feliz de participar do Liberta e de estar trocando com você, Bianca, hoje. Também agradeço a quem tiver acompanhado, vai ficar gravado aí. Perdeu alguma coisa, perdeu alguma discussão, pode voltar, pode continuar ouvindo. E agradecer a Adriana, a Karina, que a gente está junto. Então, meninas, contem comigo. E divulgar para vocês, mais uma vez, o Instagram do Liberta, @libertacoletivo.promulher, o YouTube, Liberta Coletivo Pra Mulher, e o site, libertacoletivo.com.br. É isso, e aguardem que vem muita coisa boa por aí. Beijo, gente. Beijo, muito obrigada, meninas. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa noite. Maravilha. Até a próxima, meu povo.